Havia alguns esqueletos no armário ali dentro do porta-aviões, por isso que a Marinha não queria de jeito nenhum que o navio fosse levado, por exemplo, para uma base. E agora, recentemente, aqui no Brasil, afundamos um navio, né? Pois é. Essa é uma história que me perturba muito. Ah, é? Por quê? É. Explica pro pessoal o que aconteceu primeiro. Então, essa história do porta-aviões, É o porta-avião São Paulo, né? É uma história cheia de irregularidades no meu entendimento. Você chegou a visitar ele? Não. Ele era o único porta-aviões que a gente tinha depois do Minas Gerais. Etc. Ele sempre deu muito problema aqui de navegação. Era um navio já defasado, etc. Tal. Ele era brasileiro mesmo, não? Não. A origem dele era inglesa. Desculpa, ele foi comprado da França. Quem vendeu pra gente foi a França. Mas quando ele vendeu, já era um porta-aviões problemático. Já não era um bom negócio. Já veio com defeito. Já era ultrapassado. E ele veio pro Brasil, ficou aqui 17 anos. 17 anos ele conseguiu navegar um ano só, na verdade. O resto, se contasse os dias de navegação, dá um ano. O resto ele ficava em manutenção, etc. Teve acidente, morreu o marinheiro lá. E aí, por fim, a Marinha resolveu vender o porta-aviões, que é um procedimento corriqueiro. Fez um leilão e uma empresa turca arrematou o porta-aviões para sucatear. Porém, esse é um porta-aviões uma embarcação que não poderia ser desmanchada em qualquer lugar. Tem uma especificação de um tipo de estaleiro certificado ecologicamente correto para fazer o desmonte do navio. Uma operação complexa, um navio gigantesco. Era o maior navio militar que o Brasil já teve. Caramba, quantos metros ele tem? 230 e pouco. Caramba, é grande pra caramba. 234, se não me engano. Muito Quantos grande. aviões ele podia? Agora você me pegou, não é muito a minha praia, mas eu acho que ele levava 20, alguma coisa assim. Caramba, né? Capacidade, né? Acho que era isso, por volta disso. Bom, e essa empresa comprou para levar ele para Turquia, onde ele seria desmantelado. Lá ele seria desmontado. Sim. E aí começaram as irregularidades. Primeiro questionaram se o leilão havia sido correto, porque ele foi vendido muito barato. Caramba. Uma sucata daquele porte foi vendida por 10 milhões de reais. Barato pra caramba! Cara, é o preço de um apartamento bacana, não é? Pô, muito mais barato que muito apartamento por aí. Aí começaram as suspeitas daí, e essa empresa arrematou o navio e levou o navio para rebocado, puxado por um rebocador, para a Europa para ser desmanchado na Turquia. Porém, começaram os problemas, porque um navio desse, um navio antigo da década de 70, é um navio que tem muito material tóxico. Combustível, essas coisas. Não, na estrutura dele. Na estrutura amianto, mesmo. por exemplo, Entendi. tinha muito amianto. Ele tinha, supostamente, é o que tudo indica, a Marinha diz que não, mas eu acho que sim, que ele tinha um material chamado PCB, que é extremamente tóxico, que é usado em fiação, porque esse porta-aviões tinha um irmão gêmeo, igualzinho a ele, que foi desmantelado há uns 15 anos atrás. Deu um problema também danado, porque o navio tinha muito material tóxico. Então, supõe-se que o brasileiro era igualzinho. E aí levaram o porta-aviões daqui para ser desmanchado na Europa. Levaram um mês rebocando, puxando o rebocador até o outro lado lá. E quando ele chegou no Estreito de Gibraltar, que é a entrada do Mediterrâneo, o governo da Turquia, que estava sendo pressionado por entidades ambientalistas que não queriam que o navio fosse desmantelado lá, exatamente porque não sabiam o que tinha dentro dele. Mandou voltar. Volta com esse navio. Aqui não vai entrar. O governo da Turquia falou que não ia aceitar. E se isso aconteceu, com certeza tinha coisas que não... Né? Porque eu é acho... muito simples você fazer uns testes e saber, não tem e provar que não tem, né? No caso desse navio, é feito um inventário antes, para ter autorização, guia de exportação, é feito um inventário do que o navio tem, inclusive de produtos tóxicos, e foi vistoriado apenas 12% do porta-aviões. Estão falando do porta-aviões de 230 metros, vistoriaram 12%, e a partir dos 12% deduziram que o resto era aquilo ali. O resto era aquilo ali. E, obviamente, não era, porque senão o governo da Turquia não teria voltado atrás só por pressão popular. Exatamente. Tá? Bom, e aí começaram os problemas, porque Caramba, e lá na Turquia o pessoal sabia que ia chegar esse navio? o pessoal daqui, haviam entidades aqui que já estavam monitorando isso e avisaram eles, falaram, olha, tá indo para aí uma bomba Tá indo uma flutuante. encrenca aí pra você. E aí ele, resumindo muito a história, o governo proibiu, ficou um impasse, o que fazer, não sei o quê, o IBAMA suspendeu a autorização de exportação, dizendo, se não pode entrar lá, então tem que voltar. E aí trouxeram o porta-aviões de volta. Isso é inacreditável. O porta-aviões levou 30 dias sendo arrastado. Ele navegou mais tempo nisso aí do que o tempo de vida dele útil. Levou 30 dias sendo rebocado para lá, voltou 30 dias para cá. Quando chegou aqui, a Marinha falou que ele não podia, inclusive, entrar no Rio de Janeiro. Mandou ele para Pernambuco, para o porto de Suape. Levaram o bicho para Pernambuco. E aí começou a segunda parte do nonsense total
show de absurdo dessa história, que o navio chegou rebocado em Pernambuco em outubro e ele foi afundado agora o mês passado. Então ele ficou novembro, dezembro, janeiro, ficou 3 meses sendo arrastado para lá e para cá diante do porto, porque ele não tinha autorização. Ninguém queria. Ficou jogando para lá e para cá, né? Ninguém queria. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco falou, não, aqui não para. Não. Porque ninguém sabia o que tinha no navio. Então ele ficou 3 meses e é uma tipo de situação, você sabe muito bem, um navio desse porte não pode ficar parado. Ele tem que ficar em movimento. Ele não tem âncora que segura o navio desse, até porque ele não tinha mais âncora. Já havia sido tirado. Era uma sucatona. Né? Então ele ficava sendo arrastado dia e noite por um rebocador, para lá e para cá, para lá e para cá. E por fim a empresa que havia comprado ele, e aí começa aquelas coisas que você nunca vai saber a verdade, a empresa acusa a Marinha acusa a empresa, né? A empresa chegou e falou assim, chega, eu tô abandonando o navio, eu não quero mais, eu vou embora. E aí ficou aquela situação, o que vai fazer? Vai deixar um bicho solto desse tamanho aí? Aí depois de muito vai, a Marinha resolveu falar, não, então eu vou assumir o reboque do rebocador, do porta-aviões, porém já sabendo que ela ia afundar. Ela já sabia que ela ia afundar. E aí vem o ponto, sério. Pra mim é inadmissível afundar aquilo da maneira que foi afundado. Como que foi? Simplesmente do jeito que estava. Tudo que tinha dentro dele afundou. Aí a parte tóxica... Então, tudo! Aí não queriam mais nem saber. Ninguém queria. Na verdade, a minha opinião, isso foi quase com você acabar com provas. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Havia alguns esqueletos no armário ali dentro do porta-aviões, por isso que a Marinha não queria de jeito nenhum que o navio fosse levado, por exemplo, para uma base dela, para poder fazer uma descontaminação ou uma averiguação completa. Entendi. O IBAMA pedia, a Marinha dizia que não, e a Marinha resolveu simplesmente afundar o porta-avião do jeito que estava. Acabou que eles afundaram aonde? A 350 quilômetros da costa de Pernambuco, no limite mais ou menos do mar territorial brasileiro, porque se eles fizessem isso em águas internacionais ia ser uma gritaria mundial. Então eles disseram, não, estamos afundando no nosso mar. Quer dizer, pouco importa pra gente. Sim. E pouco importa pra humanidade, porque o mar é um só. Uma porcaria que afunda aqui, ela espalha. Claro, você tem todos esses contaminantes. Lembra dos patinhos de borracha que eu falei? Vai embora. Esse limite entre territórios é uma bobagem. Água, isso não significa nada. É uma bobagem. Exatamente. É uma bobagem. É um meio movimento, tem correntezas o tempo todo. E afundaram como? Colocaram o quê? Bomba nele? Explosivo.